Neste vídeo vamos ver como adicionar medidas de melhoria a uma fração. Vamos aqui ao painel dos componentes e escolhemos as medidas de melhoria. Como podemos ver, apenas temos a situação atual da fração, ainda não temos nenhuma medida de melhoria adicionada. Vamos adicionar uma. No nosso caso poderá ser uma medida de melhoria associada à climatização, portanto podemos dar o nome de climatização. Virá ter 5 unidades a um preço unitário de 550 € e um custo de manutenção atual, por exemplo, de 50 €. Vamos escolher uma descrição detalhada da medida que já esteja na base de dados, portanto, premimos este botão. A medida está associada a sistemas técnicos de aquecimento e vamos buscar uma medida que será a instalação do sistema multi-split sem pré-instalação. Neste caso, este texto pode ser alterado. Podemos gravar as descrições das medidas de melhoria na base de dados, que ficarão sempre associadas aos elementos aqui escolhidos. Vamos aceitar. E para o programa poder calcular o tempo de retorno e os resultados da implementação da medida de melhoria, vamos associar essa medida de melhoria a uma fração virtual. Uma fração virtual é uma cópia da fração onde estamos a trabalhar, mas onde vamos efetuar as alterações correspondentes à medida de melhoria. Neste caso, a fração virtual vai se chamar climatização. Aceitamos. E temos aqui a nossa medida de melhoria associada a uma fração virtual. Como podemos ver, a fatura energética anual da nossa medida de melhoria é superior à situação atual no montante do custo de manutenção anual, em virtude dos resultados energéticos da nossa medida de melhoria e da situação atual serem exatamente iguais, pois a nossa medida de melhoria de momento é uma cópia exata da situação atual. Para especificar as alterações correspondentes à medida de melhoria, vamos aceitar e podemos ver aqui no painel das frações que existe uma fração virtual associada à nossa fração real. Escolhemos a fração virtual. Aqui é-nos avisado que estamos a trabalhar numa medida de melhoria associada à climatização e vamos agora efetuar as nossas alterações na fração virtual. Aqui nos sistemas técnicos vamos adicionar um novo sistema que terá o nome de climatização. Escolhemos a descrição geral. E vai ser um multi-split com permuta ar-ar, a eletricidade. Como se trata de uma medida de melhoria, não precisamos de especificar a marca, o modelo e a localização. Temos, no entanto, que introduzir as funções do sistema. Vamos adicionar uma nova função, que será de aquecimento. O sistema também efetua arrefecimento e os rendimentos seriam de 3,6 para o aquecimento e 3,2 para o arrefecimento. Neste caso, a potência também não nos interessa, pois trata-se de uma medida de melhoria. A influência, vamos dizer que é em 100% da área, para aquecimento e para arrefecimento. Vamos aceitar. Vamos adicionar o nosso sistema à medida de melhoria e podemos ver a diferença de resultados após a aplicação da medida de melhoria. Temos aqui a nossa fração real e a nossa fração associada à medida de melhoria. Vamos aqui de novo às medidas de melhoria. Já podemos ver aqui o resultado da implementação desta medida de melhoria e o tempo de retorno previsto para a mesma. Vamos agora adicionar uma nova medida de melhoria que estará associada, por exemplo, ao isolamento
da cobertura. A quantidade será a área da cobertura, aproximadamente 174 metros quadrados, são metros quadrados, a um preço unitário, por exemplo, de 3 euros, e não possui custo de manutenção. Vamos à descrição detalhada da medida. Está associada a envolvente opaca cobertura. Vamos aos textos pré-definidos, ver se algum nos interessa. Não em nenhum destes, portanto, vamos nós criar um novo texto. A descrição sucinta será aplicação de isolamento térmico na cobertura horizontal, e o nosso texto poderá ser, por exemplo, alteração da espessura do isolamento da cobertura para 12 cm. De momento basta. Vamos aceitar. Vamos associar esta medida de melhoria a uma fração virtual, como fizemos há pouco. Vamos chamar esta fração virtual isolamento. Aceitamos. Aceitamos. E temos aqui a segunda fração virtual. Vamos selecionar a fração. Vamos aqui às envolventes exteriores e aqui está a cobertura onde vamos alterar a espessura do isolamento. Editamos a cobertura. Editamos as soluções. Podemos ver que a solução atual possui um isolamento com 8 cm. Como queremos alterar a espessura deste isolamento para 12 cm, poderíamos selecionar aqui a espessura, alterar para 12 cm e mandar aplicar. Aplicamos aqui e vamos sair. No entanto, isto traz-nos um problema. Realmente alteramos o isolamento da nossa medida de melhoria, mas como alteramos o isolamento da solução, fomos também a alterar o isolamento da nossa fração real. Vamos aqui às envolventes exteriores da fração real, editamos a cobertura e podemos ver que na descrição do isolamento da cobertura temos aqui 12 cm. Vamos editar, cá estão os 12 cm. Pelo que não podemos pura e simplesmente alterar a espessura diretamente do isolamento de 8 para 12. Voltamos aqui a meter os 8 cm originais, mandamos aplicar. Vamos agora à nossa medida de melhoria. E então, como é que vamos fazer? Editamos. Vamos sim substituir os 8 cm para 12, mas vamos adicionar esta solução como se fosse uma solução diferente. Pode ser, por exemplo, COB M1. Vamos adicionar a solução, saímos e aqui na nossa envolvente da cobertura na medida de melhoria vamos dizer que a solução é COB M1. Mandamos aplicar e então temos aqui que na nossa laje, na medida de melhoria, temos um isolamento de 12 cm, mas se formos à fração real, vamos ver a nossa laje e cá está ela com um isolamento de 8 cm. Para vermos o resultado da implementação desta medida de melhoria, vamos às medidas de melhoria e cá temos para o isolamento da cobertura a alteração da fatura energética, a redução na fatura e o retorno do investimento. Agora precisamos de criar uma medida de melhoria que implemente o resultado destas duas. Como vamos fazer isso? Vamos adicionar
uma terceira medida de melhoria, à qual podemos chamar resultado, e na qual temos que adicionar o custo total das duas medidas de melhoria. Por enquanto não temos forma automática de fazer isto, portanto o mais simples será criar uma unidade com o valor, com o somatório dos valores das duas medidas de melhoria, que será 3.272 euros e terá um custo de manutenção de 50 euros. Descrição detalhada desta medida não é importante. É importante sim especificar que os resultados representam o global da implementação das medidas e necessitamos de associar esta medida a uma nova fração virtual que implemente os dados das outras duas medidas. Vamos chamar, por exemplo, resultado, aceitar, aceitamos e cá temos a medida de melhoria associada ao resultado. Precisamos então de, nesta medida, efetuar as alterações que efetuamos às outras duas. No isolamento, vamos à laje de cobertura e alteramos a solução para COB M1, aplicamos, e para o sistema técnico, vamos à medida de melhoria da climatização, selecionamos a climatização e mandamos copiar o componente para a medida de melhoria resultado. Aceitamos. Podemos agora ver na medida de melhoria do resultado que cá temos o nosso sistema de climatização. Cá está ele com os dados que inserimos para a nossa medida de melhoria da climatização. Vamos ver então os resultados da implementação de ambas as medidas de melhoria e cá estão eles, e a classe energética após a implementação das medidas será a classe B. Aqui nos pressupostos das medidas de melhoria podemos selecionar um texto pré-definido. Nós propomos este texto, cada perito poderá alterar para a sua realidade. Aceitamos, aceitamos, e então cá temos a nossa fração com duas medidas de melhoria e o resultado da implementação de ambas as medidas de melhoria. Caso só tivéssemos uma medida de melhoria, vamos aqui, caso a nossa única medida de melhoria fosse, por exemplo, a climatização, vamos apagar estas, não tínhamos necessidade de criar uma segunda medida de melhoria que representasse o global da implementação das medidas. Bastava selecionar este item e esta medida de melhoria passa a ser uma medida de melhoria e ao mesmo tempo representa o global da implementação das medidas. Cá temos o resultado da classe energética após a implementação das medidas. Aceitamos. Terminamos assim o nosso vídeo. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.